Como essa função é grande e consumiu mais do que o tempo previsto, vamos voltar só um pouquinho aqui para a gente entender um pouco. E vamos lá. Eu fiz o quê? Primeira etapa. Verifiquei se a lista estava vazia. Estando vazia, inseri na primeira posição. Segunda etapa. A lista não estava vazia, mas ele queria inserir na primeira posição. Terceira etapa agora, a lista não estando vazia numa posição diferente. Então eu fiz o quê? Eu criei um auxiliar aqui e igualei ele a L, fiz com que ele percorresse até uma posição antes da posição que eu quero inserir, entendeu? E agora eu dei a parada e verifiquei se auxiliar é igual a nulo. Porque se auxiliar é igual a nulo, então foi motivo desse teste aqui ter saído, ou seja, auxiliar saiu porque era nulo. Então retorno 0. Se a parada do while foi devido ao contador, então está tudo bem, era o que eu queria mesmo. Então a primeira coisa que eu faço é criar o nó, entendeu? Porque eu não posso inserir elementos sem ter o meu nó. Crio o nó. E agora digo que nó recebe seta dado, recebe novo valor. Entendeu? Então, o valor já está no nó, o nó está quase preparado para receber, só que este novo nó tem que apontar para onde auxiliar aponta. Porque ele vai ficar na posição de auxiliar atual. Então, novo seta prox recebe auxiliar seta prox. Agora eu tenho dois nós aí apontando para a mesma situação. E agora eu faço com que o quê? Auxiliar, em vez de apontar para este nó, que onde novo aponta, auxiliar vai apontar para novo. Auxiliar seta prox recebe novo. Com isso eu faço o quê? A ligação deste novo nó, insiro ele dentro da lista encadeada. Então a última operação que falta aqui é fazer um return 1, finalizando esta função, a maior função que a gente vai estudar aqui numa lista, nas estruturas de dados. E aí só para recapitular, vamos dar uma olhada aí nesta função, é um pouquinho maior. Primeiro, passei uma lista por referência, passei uma posição aqui, e passei uma variável inteira. Depois, verifico se a posição que o usuário informou foi válida, ou seja, tem que ser maior do que 1. Se for menor do que 1, eu retorno 0. Criei 3 variáveis auxiliar aqui. Um novo nó, que vai ser o nó que eu vou inserir. Uma variável lista auxiliar, que vai me ajudar a percorrer a lista. E uma variável inteira contador, que essa daqui é que vai me dar o apoio necessário para que eu possa chegar na posição que eu almejo. Depois eu fiz o processo de inserir nas 3 possíveis situações. A primeira situação, quando a lista estava vazia. E aí eu fiz o quê? Verifiquei se a lista estava vazia. Estando vazia, eu fiz o quê? Verifiquei se a posição informada foi igual a 1. Se for diferente de 1, eu retorno 0, porque eu não posso, se uma lista está vazia, a única posição que eu posso inserir vai ser 1. E não estando vazia, fiz o quê? Criei esse if aqui que me dá o quê? Faz com que novo receba um endereço de memória de um nó válido, ou seja, processo de alocação dinâmica. Caso ele não consiga fazer isso, aqui eu estou verificando aqui se é nulo, caso ele não consiga fazer isso, ele retorna 0. Não retornando 0 quer dizer que novo contém um nó. Então, novo seta dado, que é um nó agora que eu estou trabalhando, recebe o valor, e o novo seta prox recebe nulo, porque essa lista está vazia e ele só vai ter apenas um nó, e esse nó tem que apontar para nulo. E depois eu fiz com a lista apontasse para o nó. Inicialmente ela estava vazia, então ela estava apontando para nulo, e agora ela está apontando para novo e eu retornei 1. A segunda situação é quando a lista não está vazia, mas o usuário quer colocar na primeira posição. Então, verifico se a posição informada foi 1, sendo 1 e não vazia, ela faz o quê? Tenta alocar o nó, conseguindo alocar. Se ela não conseguir, ela retorna 0. Se ela conseguir, eu agora, novo contém o nó, então eu boto o mesmo processo. Novo seta dado recebe valor, e a diferença da operação anterior é que o proxy de novo vai ser o mesmo proxy de auxiliar. Já que a lista não está vazia, então o auxiliar aponta para o nó, que inicialmente seria o primeiro nó. Como o novo vai ser o primeiro nó, este novo tem que apontar para o primeiro nó antigo. E lista tem que apontar para ele. Então, primeiro eu faço o seguinte: novo aponta para onde lista aponta, e depois lista aponta para novo. E retorno 1, finalizando a segunda etapa. A terceira situação é quando a lista não está vazia e não é na primeira posição. Então, eu tenho que percorrer minha lista. Então, vamos lá. Primeiro,
inicializei auxiliar com asterisco L, ou seja, fiz com que a auxiliar estivesse apontando para onde ela aponta. Com isso eu tenho duas variáveis apontando para o primeiro nó, e criei um contador igual a 1. E fiz um while onde auxiliar teria que ser diferente de nulo e o contador tem que ser menor do que a posição menos 1, porque eu tenho que chegar a uma posição antes da posição que eu quero inserir. Fiz um processo de percorrer a lista e atualizei o contador. Se a saída desse while foi devido a auxiliar for igual a nulo, então eu retorno 0, já que não existe nó para que eu possa inserir nessa posição. Se a saída foi pelo contador, então tá ok. Eu cheguei na posição anterior à posição que eu quero inserir. Então já posso criar um nó, ok? Já posso inicializar a variável dado do nó com valor. E o que é que eu fiz? O proxy de auxiliar, de novo, tem que ser igual ao proxy de auxiliar. Eu não estou na posição anterior, então eu estou apontando para a posição que vai ser posterior ao novo nó. Então o novo aponta para onde auxiliar aponta. Depois auxiliar aponta para novo, fazendo com que o nó fosse inserido na lista encadeada. E por último, eu retorno 1. Pronto, com isso daí eu termino as principais operações de uma lista simplesmente encadeada. Declarei a estrutura nó, declarei a estrutura do tipo lista, e aí eu fiz o quê? Os dois tipos de dados, na verdade, declarei os dois tipos de dados, e aí eu criei as funções cria lista, que recebe um ponteiro para uma lista, tornando a mesma vazia, ou apta a receber elementos, verifica se a lista está vazia, o tamanho da lista, retornando aí, no caso, a quantidade de elementos de uma lista, busca de um elemento que recebe uma lista, recebe um valor e retorna a posição de uma lista, a função imprimir, a função remover, a função inserir. Pessoal, e depois da função inserir, a gente também tem ainda a função elemento. O que é que essa função faz? Ela recebe uma lista, recebe uma posição e copia o valor de uma determinada posição para uma variável aqui, só faz só uma cópia. Então vamos fazer essa daqui. Eu não vou implementar ela, eu vou apenas copiar e explicar para não perdermos mais tempo. Então vamos lá para a explicação de a função elemento. Está aqui ela implementada já. Ela recebe uma lista qualquer, recebe a posição e recebe a variável valor que vai receber o valor daquela posição. Eu criei aqui uma variável auxiliar que vai me ajudar a percorrer a lista. Criar uma variável contadora, já que eu vou trabalhar com posição, e aí eu faço os testes. Se a lista for vazia ou se a posição for abaixo de 0, eu retorno 0. Não posso realizar essa operação. Se não, aí eu faço o processo de percorrer a lista até a posição desejada. Entendeu? Percorrer o processo é tradicional, todo mundo já sabe aqui. As duas condições a gente já viu nas outras operações, então eu percorro até a posição. Entendeu? Chegando nessa posição, eu vou ter duas situações. Se for igual a nulo, entendeu? Auxiliar foi igual a nulo, quer dizer que for diferente de nulo, quer dizer que a posição que eu encontrei é válida, é um nó. Então eu boto o quê? Asterisco, valor, recebe auxiliar seta dado. Ou seja, o que eu desejava era o valor que estava na posição que eu cheguei. E com isso eu retorno 1. Se auxiliar for igual a nulo, então o else aqui, eu retorno 0. Com isso eu tenho as duas situações. Auxiliar tanto pode ser nulo quando não for nulo. Se for nulo, retorno 0. Se não for nulo, copio o valor de dado e jogo na variável. Com isso a gente termina todas as operações de lista encadeada. O próximo